Olá, queridos e queridas alunas e alunos do curso de pós-graduação de gestão da Escola Pública do Ensino Médio. Aqui nós estamos na metade do caminho, né? Estamos iniciando o segundo semestre. É um prazer tê-los aqui novamente nessa aula síncrona que nós iremos agora desfrutar da oficina 1, primeira aula síncrona, dessa oficina chamada Estratégias para a Gestão Financeira e Patrimonial das Escolas de Ensino Médio. Aqui vocês irão adquirir muitas informações importantes de como gerir o programa do dinheiro direto na escola e outras facilidades que nós podemos encontrar na internet. E essas atividades vão ser muito importantes para aqueles que nunca acessaram esse recurso, que agora poderão ter a oportunidade de aprender um pouco. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou o professor Moreno de Oliveira, 1,75 m, minha cor é parda, estou usando óculos, blusa curta preta, e nesse momento vou aqui agora passar para a nossa colega Kate também, para que ela possa se apresentar, vai nos auxiliar aqui nesse dia de hoje. Muito obrigado. Olá a todos, boa noite, Boa noite aos cursistas que estão aí nos acompanhando. Espero que todos sejam bem-vindos. E eu vou estar aqui acompanhando o professor para mais essa aula de super importância, E vou fazer minha autodescrição. Eu estou usando uma blusa preta, um blazer cor de creme, e tenho 1,55 m, e olhos claros, castanhos claros. E dizer que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, que eu vou passar para o professor. Ok? E mais uma vez, boa noite e boa aula. Professor? Ok. Obrigado, Kate. Vamos aqui, então, iniciar essa oficina. Nesse primeiro momento, nós iremos falar sobre o PDD. O que é e por que ele existe. Primeiramente, o que é? Ele foi criado em 1995 e o PDE assegura recursos financeiros às escolas e instituições de educação especial elegíveis. Como é que funciona? Os recursos são transferidos diretamente a entidades que gerenciam a escola. O caráter desse programa ele é de suplementação, ou seja, ele complementa os investimentos que já estão destinados à educação básica. E para que serve? Ele serve para atender às necessidades da escola, melhorar a infraestrutura física e pedagógica, fortalecer a autonomia escolar, promover a participação da comunidade na gestão. Então, como é que ele pode contribuir para a escola? Aqui nós vimos essas 4 dimensões, No funcionamento, quando você pode adquirir através desse recurso materiais de consumo, pequenas despesas e a manutenção. Isso é chamado de custeio. Além dessa possibilidade de custeio, você pode também ter outras possibilidades destinadas a capital. Você pode investir também na infraestrutura, em melhorias físicas, equipamentos e adequações, como, por exemplo, fazer uma pintura. Participação e autonomia desses recursos, porque ele é gerido de forma democrática, pelo fato de que é primeiro feito um levantamento, e um plano de ação para que você possa fazer uma demanda daquelas situações que você, enquanto gestor, verifica com os seus pares, claro,
as necessidades prioritárias da escola. Claro que a escola vai ter podem surgir muitos problemas, mas aí nós temos que eleger aqueles que são com mais urgência. Também podemos destacar práticas pedagógicas que também podem auxiliar, como materiais didáticos, projetos educacionais e ações pedagógicas. Então, esse recurso do PDDE, ele é importante para melhorias na escola e, ao final, né, ele chega a essa possibilidade de uma melhoria da aprendizagem. Vamos falar, então, mais um pouco sobre quem pode receber os recursos do PDDE. Público-alvo do PDDE, quem são? Muitas vezes a gente pensa que são apenas escolas públicas, e dentre essas escolas públicas, as estaduais, municipais e distritais. Mas também abrange outras modalidades, como a educação especial pública. Então, escolas de educação especial das redes públicas estaduais, municipais e distritais. Também coisa que muitos poderiam até imaginar que nunca poderia ser destinado recurso para a educação especial privada, que são entidades privadas de educação especial, qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto ao público e gratuito. Também polos presenciais da Universidade Aberta Brasileira, que ofertam programas de formação inicial ou continuada profissionais da educação básica. Mas, então, esse recurso ele é direcionado para os estudantes dessas instituições elegíveis, que recebem os recursos do PDDE para, então, uma melhoria na oferta educacional. Mas atenção, viu? Nem toda instituição recebe recursos automaticamente. É necessário atender às condições e exigências do programa. Então, pensando um pouco sobre isso, nós iremos lançar aqui um primeiro momento de reflexão da nossa aula. E a Kate vai nos auxiliar nesse momento para que a gente possa fazer essa troca, com os nossos participantes. Então, vamos refletir como os recursos do PDDE podem contribuir para atender às necessidades específicas dos estudantes da sua escola. E aí eu dou algumas dicas em que você pode refletir, e tentar dar a sua contribuição nesse momento, que é: pense nas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, nas melhorias do ambiente escolar e também em projetos e ações que fazem a diferença na sua escola. E apesar de que ainda é curto o tempo, para que possa responder, para que alguém possa responder, porque precisa dessa reflexão, pensar um pouquinho, fazer as anotações, e então concluir a sua interação. Mas vamos aí, Kate. Nós temos aqui uma outra observação, Será que existem aí pessoas que estão interagindo? Mas aí você pode me contar depois, tá? Nós vamos aqui primeiro deixar as pessoas pensarem um pouquinho nessa pergunta e já eu te chamo, tá bom? Muito obrigado. Então, seguindo adiante. E quem administra os recursos do PDDE? Essas gestões do recurso, do PDDE, elas têm 3 instâncias aí que auxiliam, nessa gestão. A primeira, que é importantíssima, porque sem ela outras unidades executoras elas não têm capacidade para seguir adiante, que são as secretarias de educação estadual, municipal e distrital. Elas se encaixam dentro das entidades executoras, as EEX.
E nós também temos a UEX, que são unidades executoras próprias, formada normalmente por uma associação da escola, que pode ser, dependendo, né, da estrutura, o conselho escolar, o caixa escolar ou a associação de pais e mestres. Também participa da gestão desses recursos as entidades mantenedoras, tá? Que são instituições de educação especial, beneficentes desses recursos, né? E sem fins lucrativos, né? Então, tem que ter esse caráter de não ter fins lucrativos. O importante, então, muito importante isso, é que a forma de gestão dos recursos, ela varia conforme a organização administrativa da instituição. Nem todas as escolas recebem os recursos da mesma maneira, tanto em volume de dinheiro, né, como também na forma de executar. Muitas vezes, se as escolas, por exemplo, têm apenas abaixo de 50 alunos, né, que são aquelas escolas normalmente da escola rural, né, quem intervém mais nessa gestão dos recursos é a entidade executora, ou seja, algum representante da Secretaria de Educação, estadual, municipal, distrital, mas claro que com uma ajuda de alguma pessoa da escola, algum gestor, algum professor, né, alguma pessoa que possa auxiliar nessa gestão. O objetivo comum de tudo isso é garantir que os recursos do PDDE sejam aplicados de forma adequada, transparente e em benefício dos estudantes e da escola. Ok? Então, agora eu vou retornar naquela pergunta, Kate, né? Que fala sobre como os recursos do PDDE podem contribuir para atender as necessidades específicas dos estudantes da escola. Aí eu dei algumas dicas aí, né? Pensar nas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, melhorias no ambiente escolar e também projetos e ações que fazem a diferença na sua escola. Então aqui eu passo a bola para a Kate, para que ela possa então nos auxiliar, verificar se existem contribuições ou então perguntas também que são procedentes do PDDE, ou alguém que queira interagir de alguma forma, né, pode também nos contar aí como é que está aí o termômetro dos participantes, de onde eles são, né, de quais municípios. Então passo aí para a Kate para ela nos auxiliar nesse momento. Olá, professor, de novo, né? Em relação à sua pergunta, ainda não temos nenhuma resposta, né? Aí eu estou pedindo aqui os cursistas que respondam, que tirem as dúvidas. Nós estamos alcançando Porto Walter, o Polo Cruzeiro do Sul, e até o momento não temos nenhuma resposta. Bem, Kate, então vamos dar prosseguimento. Enquanto isso, né, enquanto os nossos participantes aí pensam, né, e façam essa reflexão sobre a pergunta, vamos aqui ao nosso próximo slide, que é o papel de cada entidade no PDDE. Né? Friso aqui para todos os participantes do curso que nós vamos ter duas sessões, né, que correspondem à primeira e à segunda semana. Na primeira semana, vocês irão responder um questionário que ele está relacionado como é que você acessa esses recursos, uma compreensão do PDDE Info e também de alguns manuais que vocês terão acesso. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é um resumo de tudo que vocês irão ler, né, sobre esses documentos, e depois vocês irão responder um questionário. Tá? Então, aqui o papel de cada entidade no PDDE. Então, nós falamos, né, de 3 entidades que cuidam, né, que fazem a gestão desses recursos, e uma delas é a entidade executora, que é formada pela Secretaria de Educação Estadual, Municipal e Distrital.
ela vai receber os recursos, acompanhar as escolas, consolidar as informações e apoiar a execução, né? Então, ela vai dar um apoio, né, a algum responsável lá da escola, né, que são aquelas escolas que têm abaixo de 50 alunos, né, e aquelas que têm acima de 50 alunos, elas vão ter a gestão da unidade executora própria, ok? Essa unidade executora própria, quem vai gerir, né, esse PDDE é a associação da escola. É claro que com todo o conhecimento da gestão, né, representado pelo conselho escolar, caixa escolar ou a associação de pais e mestres, né? O que ela faz? Ela pode, a partir desses recursos, realizar as compras, né, de forma bem independente, né, descentralizada, planejar as ações e prestar as contas. Já a entidade mantenedora, que é a instituição de educação especial, ela vai receber os recursos, né, executar as ações, acompanhar os resultados e prestar contas. Então, nós temos aí um caminho, né? Primeiro, planejar, definir as prioridades, depois receber esses recursos que são repassados, executar, aplicando os recursos nas ações planejadas e prioritárias e acompanhar, verificar os resultados e a conformidade, ver qual é o efeito, né, desse investimento na escola. E depois prestar as contas, né? Registrar e comprovar a utilização. E como aderir ao PDDE? Para participar do PDDE, as entidades responsáveis pela gestão dos recursos precisam realizar sua adesão e manter seus dados atualizados nos sistemas do FNDE. O processo ele varia conforme o tipo de entidade, mas todas devem cumprir etapas específicas para se tornarem aptas a receber os recursos. Então, como ingressar no PDDE? Vamos ver aqui o papel da unidade executora, que é a Secretaria de Educação, né? Primeiramente, ela acessa o PDDE Web e realiza a adesão ao programa, né? Isso daí é quando a Secretaria ainda não aderiu ao programa, né? Digamos que seja uma Secretaria de Educação, um município, né, que se formou recentemente, né, e aí forma-se ali uma Secretaria de Educação e aí então ela vai fazer essa adesão ao programa. A unidade executora própria, o que é que ela faz? Ela faz o cadastro dela própria, né, atualiza as informações e também faz a regularização documental. Ela faz isso apenas uma vez? Não, tem que fazer de acordo... Faz uma primeira, né? Mas essa documentação precisa ser sempre atualizada. E a entidade mantenedora, ela solicita a adesão, tá? Claro que ela tem que se encaixar, né, como uma entidade que ela é sem fins lucrativos, ela envia a documentação e participa da habilitação do programa. Então, qual é o fluxo? Primeiro a adesão, depois o cadastro, depois uma regularização, a habilitação e depois, em seguida, você está habilitado para receber os recursos. Então, a adesão é o primeiro passo. Manter os dados atualizados e cumprir as exigências do programa é fundamental para garantir a continuidade dos repasses. E eu tenho uma outra pergunta aqui, tá? Referente ao PDDE, mas antes de fazê-la, né, eu retorno de novo aqui a Kate para saber se há alguma interação dos nossos participantes. Olá, professor. A gente tem sim uma contribuição aqui do cursista, né? A Cláudia Valente. Ela só não informou qual o polo dela, né? Nem a cidade que ela está falando. Ela diz assim:
As escolas públicas contam hoje com o PDDE estadual e federal. Esse ano de 2026, houve um aumento significativo no montante do recurso. A escola elabora o seu plano de ação, priorizando as necessidades. Aí, continuando também. A escola deve elaborar o plano de ação e encaminhar para a SE. Após a aprovação, a entidade mantenedora libera o recurso da primeira parcela. E o Celso Bezerra diz assim: o PDDE é o combustível que impulsiona a autonomia administrativa financeira da comunidade escolar. E a Cláudia também continua falando assim: após a execução da primeira parcela e devida prestação de conta. Foi essas contribuições até o momento, professor. Então aí a Cláudia Valente, né, já nos antecipou e contribuiu muito, né? Agradeço tanto a ela como o professor que participaram, né, que é importante que vocês falem, né, das suas experiências enquanto gestor, né, então, e também enquanto executor desses recursos, né, porque se tem uma pessoa também que lá vai ser aquela que vai ser responsável, né? Normalmente, às vezes, não necessariamente precisa ser o gestor, mas uma pessoa que é delegada para isso. E vejam aí que a Valente, ela fala no recurso que ele é recebido numa primeira parcela, né? Para quem não conhece, né? São parcelados, né? Você recebe o recurso no primeiro momento e depois tem outros momentos que você recebe uma segunda parcela. E tudo isso aí tem que ser tratado com muito cuidado, né? Então, essa oficina ela vem para esclarecer alguns pontos, né, que ficam em dúvidas e contribuir para que aqueles que terminarem esse curso possam ter todo o conhecimento necessário para gerir uma escola. Ok? Então, muito obrigado pelas contribuições. E agora nós voltamos aqui ao outro momento de reflexão, né? Que é uma outra pergunta, que é a seguinte: os recursos, eles são importantes, mas mantê-los exige organização, acompanhamento e responsabilidade na gestão. Como foi bem frisado, né, pela participação agora dos participantes. Então, vem a pergunta: em sua percepção, quais desafios podem surgir quando a escola precisa organizar documentos, cadastros e informações para garantir o recebimento dos recursos do PDDE? Então, aí vem algumas sugestões, mas que vocês podem complementar. Aí tem alguns tópicos, né, que podem surgir nas respostas dos nossos participantes, que é a organização documental, atualização cadastral, participação da equipe gestora, cumprimento de prazos, a continuidade da gestão escolar, o recebimento dos recursos. Então, diante dessas rotinas, né, que elas são comuns dentro do PDDE, quais são os desafios de cumprir, né, essas exigências? Então, eu não vou voltar aqui com a Kate agora, vou deixar que os nossos participantes se reflitam um pouco sobre essa pergunta reflexiva e vamos seguir adiante para a nossa próxima lâmina aqui. Então, condições para receber os recursos do PDDE. Para que as entidades executoras possam receber os recursos do PDDE, é necessário atender os requisitos estabelecidos pelo FNDE e manter as informações sempre atualizadas, né? Então, vejam aquilo que eu frisei lá anteriormente. Vocês têm que manter atualizadas. Você faz o primeiro cadastro, mas tem que sempre atualizar. Muitas vezes, e uma das questões que tem que estar sempre em atualização é a quantidade de alunos, porque o volume desse recurso também depende do volume de alunos que estão matriculados. As principais condições são, então,
adimplência, está em situação de adimplência com FNDE e a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. Uma atualização cadastral, manter os dados da entidade e de seus dirigentes atualizados nos sistemas do FNDE, que muitas vezes muda-se de gestão. Um mandado vigente, ou seja, o mandado do dirigente cadastrado deve estar vigente no momento do recebimento dos recursos. A regularização de pendências, né? Muitas vezes aparecem pendências que você tem que regularizar, né? Regularizar pendências identificadas pelo FNDE nos sistemas e no acompanhamento do programa. O prazo de atualização, fiquem bem atentos a isso também, porque fora do prazo a entidade pode ficar impedida de receber recursos. Então, realizar a atualização cadastral dentro do prazo definido pelo FNDE todos os anos. O atendimento a essas condições não é apenas uma exigência legal, é uma garantia de que os recursos chegarão à escola para apoiar as ações educacionais. E aqui vem uma das ferramentas muito importantes do PDDE, o PDDE Info. Então vamos conhecer um pouco sobre esse PDDE Info. É uma ferramenta de monitoramento que reúne informações essenciais para a situação das entidades e dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Por um meio da funcionalidade Consulta Escola, gestores e equipes escolares podem acompanhar informações que apoiam o planejamento, a execução e o controle dos recursos. A partir dele, vocês podem acessar os valores recebidos, os recursos previstos, os dados bancários, o mandato do dirigente, a situação cadastral, a prestação de contas, os saldos disponíveis. Então, em cada um desses, né, vocês podem fazer as consultas e a partir disso, você faz um monitoramento da escola, né? Faz um planejamento, né? Para que esses recursos aí, eles possam efetivamente serem realizados de forma tranquila. Faz um acompanhamento que permite acompanhar a execução dos recursos e a situação da entidade. Tem a transparência, né, porque ali você fortalece a gestão dos recursos públicos da educação. Qualquer pessoa, né, que tenha acesso ao PDDE Info pode acessar os recursos de qualquer escola. Desde que tenha, né, o código do INEP da escola e qual o período que você deseja verificar as informações. Tomada de decisão, ela oferece informações para embasar decisões e corrigir possíveis pendências. Então, a informação de qualidade é o primeiro passo para uma gestão eficiente, transparente e responsável dos recursos do PDDE. Tem aí, já temos aqui de novo uma pergunta, Kate, mas vamos retornar novamente para aquela anterior, tá? Para que os nossos participantes possam, talvez, aí dar as suas contribuições. Então, passo aí de novo a palavra para a Kate, para que ela possa nos informar aí como é que está a temperatura aí, né? Hoje está bem movimentado, ainda bem, né? O pessoal está participando bastante, professor. O Cleudo Araújo disse assim, ele é do Polo Rio Branco, né? Ele fala assim, por se tratar de recursos, como citou a Cláudia, porém é necessário os trâmites legais para não correr o risco de penalidades e ficar sem um recurso. Aí outra contribuição também da Cláudia Valente, parabéns Cláudia por estar participando, né? Disse assim, os recursos são divididos em duas categorias, que são capital e custeio. E os planos devem ser elaborados conforme os valores destinados para cada categoria.
E em relação à sua segunda indagação, já temos resposta aqui também. Espera que só passou um pouquinho aqui. A Cláudia disse assim. Um pouquinho. As UX. Ai. Falhou aqui. As UX devem ser prioritariamente atender todos os requisitos necessários apresentados pelo FNDE. Sempre lembrando que as escolas devem estar adimplente e com os documentos todos regularizados. O Cleuro também disse assim: a princípios, a escola tem que estar em dias com as documentações e principalmente o comitê executivo. Essa é a exigência para receber e gastar os recursos. Portanto, os prazos devem ser cumpridos. E é isso. Ok. Mais alguma coisa, Kate? Tem o Celso Bezerra que falou assim: é necessário lembrar que o comitê executivo é uma empresa. O gestor precisa ficar atento às declarações inerentes ao CNPJ para poder estar adimplente. Posso continuar? Sim. A Cláudia Valente também fala sobre as instruções normativas da SE, que é um documento norteador do PDD estadual. Aí temos a Samile Vieira também, que é do Polo de Rio Branco, que ela diz que é um desafio manter a quantidade de alunos de um ano para o outro no censo atualizado e manter essa quantidade de alunos para não perder os recursos da escola e cumprir todos os prazos. E é isso, professor, por enquanto. Bem. Conselhos estudantes atuantes, né? Conselho escolar atuantes também, que ela frisou, né? É isso mesmo, porque eu tinha passado. Conselho escolar atuante. Isso. Muito bem, olha, muito excelente a participação dos nossos alunos e alunas, nossos colegas aí, professores, gestores, né, que estão dando aí um banho de aula, né, sobre como administrar esses recursos do PDD. Que eles colocaram, já anteciparam algumas coisas aqui que eu já ia falar, né, mas isso é muito bem-vindo, muito obrigado por essas contribuições, né, e essa experiência, né, dos gestores e de pessoas que já trabalharam, né, com esses recursos, as entidades aí dentro da escola que trabalham, né, para que esses recursos eles possam serem ofertados e bem administrados pela escola. Então aí existem, né, alguns desafios, né, como foi apontado também pela última professora, que é garantir com que esse recurso ele possa chegar na escola, né? E para isso nós temos que ter também aquele jogo de cintura para manter os nossos alunos frequentando a escola, né? Que é também um dos grandes desafios da escola brasileira, também das escolas acreanas. Então, agora, diante dessa última participação, vamos passar adiante aqui para que a gente possa aí receber mais contribuições de uma outra indagação. Pare, pense e responda. Se você tivesse se você tivesse acesso imediato às informações da sua escola no PDD Info, quais dados considera mais importantes para apoiar o planejamento das ações e investimentos da unidade escolar? Então aí fica essa pergunta para que nós possamos receber as contribuições, para que vocês possam nos auxiliar, né, com a experiência que vocês também têm. Se já acessaram o PDDE Info, né, aqueles que já acessaram,
também podem falar um pouco, né, dessa experiência, desse acesso ao PDDE Info, mas vamos principalmente nos ater aqui a essa pergunta. Vamos então, enquanto isso, Kate, passar adiante e daqui a pouco eu volto novamente para que a gente possa interagir com nossos participantes. Como interpretar os resultados do PDDE Info, né? Lá, ao consultar o PDDE Info, a escola pode encontrar diferentes situações relacionadas à sua regulação cadastral, financeira e documental. Vejam essas 3 dimensões, então tudo você pode acessar lá. Cada situação exige atenção e providências específicas da gestão escolar. Então, vejam que tem aqui, 4 tipos de situações. Você pode estar regular. Quando vai estar regular? Quando o cadastro estiver atualizado, a prestação de contas também, e os recursos aí então vão ser liberados. Só assim você recebe esses recursos. Tá? Mas pode ter outras situações em que vai ter um impedimento. Tá? Então todas as outras aqui que irei comentar vai ter problema. Pendências cadastrais, dados desatualizados, mandato vencido e informações incompletas. Então, aí, qual é o encaminhamento? Uma atualização necessária. Situação de inadimplência. Ocorre quando você deixa de prestar contas, então a prestação de contas pendente, e aí os recursos não liberados. Então, o que você tem que fazer? Uma regularização obrigatória. Outras pendências, podem acontecer problemas bancários, né? Podem acontecer problemas de adesão e inconsistências cadastrais. Quando, por exemplo, você cadastra, né, o endereço incorreto, então o CEP, né, você cadastra um CEP que é de outro local. Então, algumas situações ou até questões mesmo bancárias, né? Então, como foi bem frisado, né, você se torna uma empresa, você tem que ter um CNPJ cadastrado para a sua escola, para que você possa ter acesso ao PNDE. O mais importante nessa consulta não é apenas visualizar os dados, mas compreender o que eles significam. Então, o PDDE Info ele é bem assim, autoexplicativo, né? Num primeiro momento você vai notar uma certa dificuldade, mas você com o tempo vai perceber que ele é bem interativo, né, e bem simples de ser consultado. Uma situação irregular indica nesses trâmites aí que a entidade está apta a receber os recursos. Já a existência de pendências exige providências específicas. Então, depois de compreender os resultados apresentados pelo sistema, vale refletir sobre como essas informações podem apoiar o planejamento e a tomada de decisões na escola. Aqui, então, vamos a uma síntese da sessão. E daqui a pouco eu retorno com a Kate para que nós possamos, então, finalizar com a participação dos nossos estudantes desse curso de pós-graduação. Então, nessa sessão, nós conhecemos os principais aspectos do programa Dinheiro Direto da Escola, os requisitos para a participação do programa e a utilização do sistema PDDE Info como ferramenta de monitoramento e acompanhamento da gestão dos recursos. Então, primeiramente, nós fizemos um momento de compreensão do programa, o que é o PDDE, quais as finalidades, qual o público-alvo e quais são as entidades participantes. Também vimos aí como garantir o recebimento através da adesão, do cadastro atualizado, do mandato vigente, né? Tem que ter um mandato vigente e a adimplência. Acompanhar a execução através de uma ferramenta muito importante na web, que é o PDDE Info. Consultar, você a partir disso pode consultar todos os dados da escola, né, dentro daquelas dimensões que eu falei anteriormente.
né? Tanto a dimensão financeira, daquela questão cadastral, e você pode produzir relatórios, né? A partir dessa ferramenta, consultar saldos e também fazer a prestação de contas. E também consultar a prestação de contas. Apoiar a gestão no planejamento, no monitoramento, na transparência e na tomada de decisão. Então, aqui, antes de finalizar essa sessão, essa aula síncrona, vou passar para a Kate para que ela possa nos informar se tem alguma outra interação. Olá, professor. Temos sim. O Cleudo está falando aqui que hoje ficou mais fácil para os gestores no tocante ao recebimento dos recursos. Isso porque se a escola tiver o cuidado de cumprir dentro dos prazos, ou seja, o gestor tem autonomia. Dando boa noite, do Polo Rio Branco, Escola Esther Maia, Kétila, boa noite a todos, né, mais uma vez. E essa foi a contribuição do Cleudo, professor. Muito bem, Cleudo nos deu aí uma brilhante participação, né, quando ele fala sobre essa preocupação, né, de ter os recursos e também de como o PDDE Info ele veio para facilitar a gerir esses recursos do PDDE, né, e de ter uma participação mais democrática, né, mais aberta, né, qualquer um pode consultar, né, as informações. E ao longo dessa sessão, nós percebemos que a gestão dos recursos do PDDE eles vão muito além do recebimento dos valores, né? Ele precisa de um monitoramento constante, de uma atualização também que deve ser efetiva. Vocês, a partir dessa aula e também dos manuais, né, tanto do PDDE Web, PDDE Info, né, e também outros manuais que eles vão dar um direcionamento para que você possa conhecer todos os detalhes, né, do PDDE. Você acesse a aba da seção 1 da oficina, que começa a partir de hoje, tá? E vocês terão um prazo aí para que vocês possam, primeiramente, responder um questionário nessa seção 1. Então, essa sessão vai ser dedicada a fazer, né, esse questionário, que ele vai valer nota, e na outra sessão vocês irão fazer um preenchimento de uma planilha do Excel, né? Eu vou depois mostrar os detalhes, tá? Vocês irão ver que depois que vocês começarem a se habituar aí no PDDE Info, inclusive vai auxiliar na próxima sessão, né, quando vocês tiverem um entendimento melhor. E aí vocês vão ter tempo, né, vão ter disponibilidade de acessar, né, o PDDE Info, experimentar, né, para aqueles que nunca acessaram e se deliciar aí com essa ferramenta incrível. Então aqui passo de novo a Kate para que ela possa fazer as suas considerações finais e também verificar se tem alguma dúvida ainda sobre essa sessão e também sobre as últimas perguntas. Passando agora a bola para a Kate. Olá, professor. Ainda não temos mais dúvidas, né? Não temos mais nenhum questionamento. Então, se eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que participaram para mais uma aula dessa, super importante, né? Então, abertas as atividades, como o professor falou, qualquer dificuldade, me chamem lá, tutora Kate, Polo Rio Branco. Estou à disposição de vocês. Façam as atividades, dúvidas me procurem. E é isso. Boa noite a todos. E aí eu passo para o professor finalizar a aula. Obrigada. Muito obrigado, Kate. Kate que vem assim contribuindo enormemente aqui para o nosso programa, né, de pós-graduação, auxiliando
os participantes com as dúvidas. Ela sempre, quando surge alguma dúvida, algum problema, ela já aciona imediatamente o coordenador ou o professor, né, e estamos ali prontamente para auxiliá-los. Eu espero que essa dinâmica continue, né. Muito obrigado pela participação de vocês nessa aula e até uma próxima aula síncrona, daqui mais ou menos uma ou 2 semanas. Até breve. Tchau, tchau, boa noite.